Começando então aí a segunda parte da temporada, o retorno do campeonato, primeira vez na primeira divisão, então já estamos fazendo 2 temporadas em uma, que é o que a gente estava acostumado. Primeiro jogo do retorno em casa contra o Botafogo. A gente está até bem na tabela aí, né? Mas, pelo que eu me lembre, a gente tá com uma sequência de não vitórias aí no campeonato. Tanto que eu acho que a última vitória que a gente teve foi contra o Inter pela Copa. Então, tendo esse jogo em casa aí, é importante somar pontos que a gente está precisando. E vamos nessa, né, com o time aí titular que a gente vem usando, depois do descanso que teve dessa quebra de temporada. Por mais que a gente deixou de ganhar algumas partidas aí na liga, eu acho que está funcionando bem essa formação, a gente está conseguindo criar boas jogadas. O Pazienza aí foi um grande destaque, né, da primeira parte da temporada, esse volante ofensivo nosso que está aparecendo muito bem na área. Então, não tem motivo para trocar, né? O Botafogo é um time que, historicamente, sempre dá problema para a gente. Foi o primeiro jogo da nossa história, estreamos com derrota. Aqui também a gente enfrentou eles no primeira rodada do campeonato e perdemos também. Então, uma chance de uma certa vingança aí, pelo menos, mas dá para ver que a gente não estava conseguindo se encontrar muito bem no jogo, né? Lá para os 70 minutos, o Botafogo abre o placar com um belíssimo gol, né? E aí o jogo que já estava bem difícil, né? Acaba ficando ainda mais. A única chance que a gente tem é numa falta, só que desde que o nosso Latapi se aposentou, nunca mais eu fiz um gol de falta na minha vida. E aí, nosso segundo jogo já é o jogo de volta aí da Copa contra o Internacional. Uma chance aí de elevar a moral. A gente ganhou o primeiro jogo de 1-0. Então a gente tem um gol de vantagem de fora de casa. E aí sim tem uma alteração, né? Eu tiro o Júlio César, que era nosso meio atacante, e coloco o Alexandro. Então, dessa vez, estou com 2 volantes e um volante ofensivo. A gente começa com uma boa chance com o Jones, uma chance aí de aumentar ainda mais nossa vantagem, mas ele não define muito bem. Na sequência, o Inter já chega e quase já empata o jogo, né? Acaba com a nossa vantagem. Felizmente o cara erra de cabeça. E a gente estava até bem no jogo, né? Dava para ver que a gente estava chegando, estava conseguindo ganhar bem essa bola aí no meio. O Jones estava conseguindo ser acionado na maioria das vezes, né? Fazendo boas jogadas. Aí a gente tem mais uma chance com o Bor. Eu acabo querendo caprichar demais. Quase entra, né? O zagueiro trava na hora certa. Depois com o Pazienza, uma chance claríssima de gol, acaba errando a direção do chute. No segundo tempo, a gente tem a primeira chance com o Jones, o zagueiro do Inter sempre travando muito bem essa bola. E aos 64 minutos, o Nilmar, talentoso Nilmar, leva para o fundo, cruza, e aí o Inter volta para o jogo, né? Volta para o jogo e coloca a gente numa situação ainda mais perigosa, porque tem um gol fora. A gente tem a chance de, né, empatar logo em sequência, mas o Jones erra novamente. Aos 75, numa transição muito bem feita, a gente encontra o Bora ali na direita, ele toca para o Kovacs isolando ele, o Kovacs volta para o Bor volta para ir dentro da área e perdemos mais um gol, né? Tá faltando aí efetividade para o time. E aí, numa jogada muito esquisita, aos 80 minutos, né? A gente acaba tomando o gol e selando aí a eliminação, né? Nesse momento a gente tinha que fazer 2 gols, né? Por causa do gol fora. Então, a fase que o IP Roxo está vivendo não é uma fase muito boa, né? Eliminados da Copa agora, e já pegamos aí o Marília, que é um rival histórico aí do nosso time, né? Já fez a gente ficar mais um ano na Série B, ganhando a última rodada da gente. Então, uma derrota agora só ia fazer a torcida organizada ir no CT e cobrar a gente de forma correta, né? Não é muito boa, então nossos jogadores entram pressionados, mas temos que jogar futebol, temos que conseguir a vitória aí. E a gente começa bem no jogo, né? Kovacs consegue acertar o travessão aos 30 minutos. O Marília também chega, né, numa boa cabeçada. E aí no segundo tempo, numa bola recuperada no meio, a gente tenta uma triangulação ali no meio. O Marília muito bem postado. O Jones tem uma chance, acaba caindo ali, né? Podia ter marcado um pênalti para o juizão, mas ele não quis. E aí, quando eu vi que não estava dando muito certo a nossa formação, eu tento uma substituição, tiro até o Kovacs, né? Para você ver o quanto eu estava desesperado por uma vitória. Tirei o craque do time. O Júlio César dá até um bom chute perto do final do jogo, mas mais um jogo sem vitória, né? Um 0-0. E aí, o próximo jogo aí, numa tarde ensolarada, dentro de casa, vamos enfrentar
o Flamengo. O Flamengo que nesse momento era até o líder do campeonato, viu? Então, né, a gente em crise, a gente sem vitória, já muda o time novamente, tira até o Kovacs, coloca o Malmi ali de centroavante, volta o Júlio César para o time, numa tentativa aí desesperada de melhorar um pouco a fase do time, nem a fase, né, mas pelo menos o futebol apresentado, que nos últimos jogos, além de não ter conseguido os resultados, né, é por não ter jogado bem, cara. Não tá conseguindo chegar, não tá conseguindo criar chances. Quando cria também não aproveita. O jogo tava mais ou menos assim, né, tanto que no segundo tempo que a gente tem uma chance com o Kovacs, que ele acaba perdendo, praticamente na jogada seguinte é a vez do Flamengo atacar e eu acabo fazendo uma falta bem besta aí com o Sala, né? O Juan bate muito bem e o nosso Nuno faz mais um milagre, ele que coleciona muitos milagres pelo time, né? Já é um ídolo histórico aí do IP Roxo, salva a gente mais uma vez. O Flamengo se anima no jogo, desce com o Renato Augusto e aí a gente toma um gol de cabeça. Juro que não estou passando pano pro Nuno. Ele não pulou porque ele não quis aparecer na foto, porque foi muito no canto. Cabeceou muito bem aí o atacante do Flamengo. E aí, aos 75, a gente faz um gol meio na marra aí, né? O Kovacs que não tá numa boa fase, mas ainda assim ele é artilheiro. Então, meio que na parede que ele sempre faz, a gente consegue empatar o jogo. Mesmo que o ponto seja importante, ainda assim tá longe do desempenho que a gente procura. Então a gente está colecionando aí mais um jogo não atuando bem, um jogo meio perdido, sem controle. Para quem está jogando é bem ruim. O Flamengo ainda chega no final aí para tentar fazer, nos acréscimos também. Mas realmente esse jogo estava com uma cara de empate, né? Então o empate dentro de casa. E aí na sequência a gente vai jogar contra o Inter, o time que eliminou a gente da Copa. E dessa vez eu mudo o time de novo. Não funcionou muito bem o Júlio César ali de meio atacante, então volto por um 4-3-3 aí com um volante ofensivo. E a gente começa bem, cara. Ó, o Petkovic faz uma boa jogada, ele tenta um toque para o meio, mas o goleiro, que é o Neuer, acaba tirando. A gente continua tentando, depois o Neuer quase faz uma besteira aí, a bola sobra pra gente para fazer o gol, mas a zaga tira. Mais que a gente não tinha chutado no gol efetivamente ainda, o jogo estava bem controlado. Mas quando a fase é ruim, cara, o controle parou de pegar e aí a gente quase toma o gol. O Nuno salva a gente na pontinha dos dedos. Ainda aos 44, o Yarley recebe uma boa bola. Ele tenta uma cobertinha, mas não acerta o gol. E aí nos acréscimos, numa jogada bem trabalhada, o Alexandre encontra o Bora ali pela direita. Fazia muito tempo que a gente não conseguia fazer uma jogada desse tipo. E ele é frio e coloca o IP Roxo na frente. Um gol importante, é óbvio que coloca a gente na frente do placar, mas pela jogada. Fazia um certo tempo que o gol não saía de uma construção bem pensada. E aí no segundo tempo, o Inter naturalmente pressiona a gente mais. A defesa estava bem postada, só que o Inter começa a tocar a bola aí, começa a contornar a área e você já sabe o que está por vir quando isso acontece. O Yarler não perdoa, empata o jogo no 1-1. Ainda a gente até tenta esboçar uma reação aí para voltar à frente do placar. Aos 70, tem uma jogada com o Jones ali, mas ninguém se apresenta no meio da área para receber a bola. Depois é com o Alexandre que faz uma linda jogada. Na hora que o Kovacs vai chutar, o zagueiro tira com a ponta do. Tanto que na última jogada eu até tento ter um pouco mais de paciência, rodar um pouco mais a bola para definir a jogada do melhor jeito. E eu dou um cruzamento com o Cotelo, né? Um bom cruzamento, o Jones cabeceia bem, só que aí a bola acaba não entrando. E até vou conferir, né? Por causa da fase, o quanto tempo faz que a gente não ganha. O último jogo que a gente ganhou foi contra o Remo, e depois disso só empate, derrota, empate, derrota. Então, realmente a fase não é muito boa, só que a gente tem uma boa chance aí contra o Paraná. Tanto que eu até repito o time do jogo passado, porque eu gostei da nossa atuação. O Paraná não tá tão mal na tabela, mas é um time assim que é mais fraco do que os outros, né? Então é uma boa chance aí pra gente. Inclusive foi contra eles no primeiro turno que a gente começou a arrancar. Dá para se apegar a essa coincidência legal e não demora muito para a gente abrir o placar com o Kovacs. O Jones foi bem acionado ali pela esquerda, ele chuta, acertou o chute no gol, o goleiro deu rebote e o Kovacs estava pronto para cabecear. A gente quase toma um gol, então eu achei que ia facilitar um pouco o jogo esse gol que a gente fez, mas não facilitou.
Na verdade, o Paraná que terminou o primeiro tempo melhor do que a gente. Mais uma vez, a gente quase tomou um gol, cara. Olha, essa bola passa pertinho, o Nuno já tava fora do gol. Então a gente sai bem no lucro aí no final do primeiro tempo. E na volta do segundo tempo, sai uma boa tabela entre o Olszewski e o Kovacs e um golaço, né? O passe do Olszewski foi muito bonito, o domínio do Kovacs e o chute muito bonito também. Então, volta do segundo tempo abrindo 2-0, dando uma tranquilidade. E quase na sequência aí do gol, aos 53, o Olszewski aciona o Jones depois de uma roubada de bola da defesa. O Jones dá um lindo passe para o Kovacs, que faz um lindo gol. Então, o hat-trick é o primeiro hat-trick da história do IP Roxo. Obviamente, tinha que ser dele, né? Tinha que ser do capitão, do artilheiro. Então, se a gente precisava de resposta, se a gente precisava de um bom jogo, a gente teve isso contra o Paraná, 3-0, tanto que depois eu até tiro o Kovacs, até para colocar o Malme, nosso ídolo aí, para dar uma corrida, tentar fazer um gol, mas não acontece mais muita coisa. Então, 3-0 aí em casa, ótimo resultado, ótima atuação. Óbvio que importa muito voltar a vencer, ainda mais pensando no campeonato aí, a gente quer estar lá em cima, perto do bolo. Quem sabe sobra alguma coisa ousada pra gente na temporada. Tá aí o Kovacs em destaque, né, depois dos 3 gols. E é um jogo contra o Corinthians fora de casa. O Corinthians está com a mesma pontuação que a gente. O time foi repetido da rodada passada, nada mais justo, né? De novo, depois de uma atuação segura, uma boa atuação, tentar pelo menos manter o nível aí para entrosar mais os jogadores, quem sabe encontrar a formação ideal. Nossa primeira ação vem de uma falta que o Cotelo cobra para dentro da área, ela acaba sobrando ali com paciência, que tenta uma cavadinha para dentro dela, mas o zagueiro tira. Aos 36, uma boa troca de passe, a gente encontra o Robles pela direita, ele tenta o cruzamento, o zagueiro tira. E aí, no final do primeiro tempo, o Corinthians tem a primeira chance aí, e a melhor chance do jogo até agora. Tanto que acaba o primeiro tempo meio parado, mas, sinceramente, eu tava me sentindo à vontade com o time, acho que a gente tava criando boas jogadas. Tanto que na volta o Malmi já faz uma jogadaça ali pro Kovacs. O goleiro tira, né? Não sei se foi um gol perdido, tava muito em cima, né? Mas nessa o atacante tem que guardar. Mas continua a gente muito bem no jogo. Depois é a vez do Olszewski, que dribla bem o zagueiro do Corinthians e acaba chutando em cima do goleiro. Nesse momento eu já estava bem preocupado com o rumo que o jogo estava tomando, né? Porque conhecendo o Bomba Pet, ficar acumulando chances perdidas, ainda mais com um adversário melhor do que você, não é bom sinal. Vou para as alterações, pensando no físico dos atletas, né? Tinha bastante gente cansada. E aí, logo em seguida, no escanteio do Corinthians, a gente recupera a bola e constrói muito bem o contra-ataque, ó, com calma, a bola chega no coreano, ele abre para o Repke tem uma paciência aí de vir para o meio, encontrar o Barandos, que tinha acabado de entrar, ele faz uma jogadaça, cruzando o rasteiro e encontrando o Robles para colocar a gente na frente do placar, cara, um golaço, gol de time bem treinado, né? Uma boa trama. Depois de um escanteio do Corinthians, a gente conseguiu chegar no gol com calma, né? Procurando os espaços, usando bem os alas. Tanto que o gol sai de um segundo atacante que cruza a bola para um meia-direita aí dentro da área, que chega no carrinho, 1-0. Aí o nosso papel agora é só segurar o jogo, né? O Corinthians tem uma chance aí no final que vai no travessão. E fica por isso mesmo, né? Acaba, mais uma vitória, segunda vitória seguida, de novo um desempenho bom, de novo 3 pontos. E aí o jogo seguinte, de novo com essa formação que tem funcionado nos últimos 2 jogos, e na neve, né? Na neve contra o Goiás, um time aí que tem uma certa história contra o IP Roxo, né? Já colocou muitos problemas na gente na época da Série B. Então é sempre um jogo especial pra gente. Tá? Aos 12 minutos, o Kovacs tem a primeira chance. O goleiro defende, no rebote, o Pazienza, o cara que tá fazendo uma boa temporada até então, né? Chegou agora e tem se mostrado muito importante, não só na construção, mas tendo essa entrada na área aí de surpresa. Então a gente abre o placar. Aos 16 minutos, mais uma boa jogada, o Kovacs encontra o Borna na direita, ele tem paciência, tabela com o coreano, volta para ele, que tenta o cruzamento na área, o goleiro defende e nosso artilheiro tá lá para cravar o 2-0. Então são 40 minutos de jogo fora de casa, a gente faz um 2-0 relativamente rápido aí, né? Seguro, sem contestação.
eu tava refletindo aqui, cara, eu acho que o IP Roxo tem um bom retrospecto jogando na neve, né? É um pensamento meio empírico aí, né? Não fui atrás da nossa base, mas eu tenho essa percepção de que na neve a gente tem melhor sorte. Acaba o primeiro tempo, como o jogo estava bem encaminhado, eu aproveito aí para até mudar a formação, mas pensando no descanso aí dos atletas, né? Tanto que eu tiro o coreano, é ele que é um dos jogadores que tem o melhor condicionamento físico, então ele faz muitos jogos seguidos. A gente volta ao segundo tempo da mesma forma do primeiro, o Goiás não estava conseguindo se encontrar no jogo, a gente estava colecionando chances um pouco menos do que no primeiro tempo, mas ainda assim com controle do jogo, tanto que esse é o resultado final, 2-0 aí contra o Goiás, mais uma vitória, já que eu estava contabilizando aí quanto tempo fazia que a gente não ganhava algumas rodadas atrás, nada mais justo do que comemorar uma por uma, né? Terceira vitória seguida e nada melhor do que estar em boa fase e jogar um jogo em casa aí, né? Creio que seja um domingo à tarde, mesma formação do time que tá jogando bem. Nossa primeira jogada de efeito é com o Jones pela esquerda. Ele ganha na velocidade do zagueiro e dá um bom cruzamento. Infelizmente não tinha ninguém na área, ele correu mais do que os atacantes. Só que a gente ganha um escanteio. No escanteio, o Bor faz mais um bom cruzamento ali no primeiro pau, a zaga tira. Na volta, o Jones joga de uma maneira meio estranha para a área. Isso gera um bate-rebate que a zaga do Atlético Paranaense tira. E aí, num domínio errado do Sala, o atacante do Atlético Paranaense rouba a bola dele, tem uma boa chance de gol, o Nuno salva. Então era o escanteio nosso que virou uma boa chance do adversário. Depois, aos 29 minutos, de novo pela esquerda, a gente encontra o Paciência, cruza muito bem para a área, encontra o Repic do outro lado, que pega de primeira e o goleiro defende. Já no segundo tempo, o jogo meio trucado, a gente tem uma chance com o Kovacs, o goleiro tira, e quanto mais o tempo passava, mais ficava difícil criar alguma jogada, ter alguma chance de gol. Então a gente vai buscar as alterações aí para melhorar o time. Eu até avanço um lateral ali, fico com 3 zagueiros para tentar melhorar a ofensividade do time. Até coloco o Malmi, que é nosso ídolo, já nos salvou várias vezes com seus gols. O Atlético Paranaense quase abre o placar ali, né? Como a gente foi muito para cima, acabou sobrando bastante espaço para eles. A gente continua tentando. A última chance é com o Paciência, que pega aí de primeira, infelizmente com azar. E aí acaba uma sequência de vitórias, né? Não foi uma atuação ruim do time, mas fica um pouco frustrante pela natureza do jogo, né? Jogando em casa, a gente empolgado com as 3 vitórias seguidas, mas não vamos deixar isso abalar a gente. Tem um jogo contra o Cruzeiro, já tem que fazer algumas alterações por causa do cansaço, né? São muitos jogos aí na temporada e a gente não tem tantas reservas assim. E um jogo na neve, né? Vamos ver se o que eu falei agora há pouco se concretiza da nossa sorte aí jogando na neve. Mas é um jogo muito difícil, né? O Cruzeiro tá muito bem na tabela, a gente tá de time reserva, mas a gente começa jogando muito bem. E aí, aos 16 minutos, tem um recuo super errado aí do zagueiro. Eu também não devia ter saído com o Nuno. Então a gente toma o primeiro gol aí, né? Uma falha conjunta, muito mais culpa minha do que dos jogadores. Aos 21 tem mais uma chance, dessa vez o Nenê, o Nuno defende. Mas felizmente o time não sentiu tanto o gol, tanto que aos 25 minutos a gente consegue uma boa jogada aí pelo meio, que encontra o Jones. O Jones está numa boa fase, né? Dribla bem o zagueiro, cruza na área e o Malme aparece para fazer o gol. Vou ser dramático aqui, porque foi muito triste que acabou não indo para ele o gol justamente, né? Você vê que a bola bate no Fábio, bate no zagueiro e bate no Fábio de novo. Mas o Malme, eu não sei quanto tempo faz que ele não faz um gol, né? Mas não demora muito também, a gente toma o segundo gol. E dessa vez uma jogada bem construída para o Cruzeiro. E é um jogo assim que já demonstra o seu comportamento, né? Porque a gente toma o primeiro gol com uma falha individual, a gente consegue empatar, mas logo depois do empate já toma outro gol, então dá para ver que o Cruzeiro não tá de brincadeira. Mas é o primeiro tempo, ainda no final do primeiro tempo, o Pazienza chuta lá do meio da rua. Eu tento meio no desespero aí voltar alguns jogadores, né? Tentar uma reação, porque depois do segundo gol o Cruzeiro continuou dominando o jogo. E aí, ao segundo tempo, a gente começa com uma boa chance com o Baranios, que foi um dos caras que entraram. Depois, aos 60 minutos, de novo com o Baranios. Ele até toma a decisão certa, mas acaba errando o alvo.
E aí, mesmo ensaiando essa pressão, essa reação do nosso time, o Cruzeiro não deixa de atacar, eles continuam bem no jogo, tanto que quase faz o gol de cabeça aí o terceiro. Aos 73, o Malme tenta uma associação aí com o Júlio César, ele tem tranquilidade, tabela na esquerda, vai para o fundo, tenta o cruzamento rasteiro, a bola ia chegar certinho para o atacante, o Fábio tira. Aos 84, de novo o Júlio César, uma boa chance, o Fábio defende, e fica por isso mesmo, cara. Então, voltando à realidade aí, né, um choquezinho de realidade, depois das 3 vitórias seguidas, temos um empate e uma derrota, e aí vão jogar com o Santos, né? A gente tem tá bem no campeonato ainda, estamos em sexto, o Santos está em quarto, então é um confronto direto, mesmo com essas últimas 2 rodadas não pontuando bem, ainda assim a gente está na disputa. E voltando um pouco na questão da pontuação e da classificação, o que assusta bastante é a questão dos empates, né? E isso é padrão da Master League desde que eu comecei. Não sei se tem alguma relação, mas toda vez, cara, o time acaba empatando muito, né? Isso foi até um problema na época de subir. Os empates acabavam tirando a gente do acesso. Nunca as derrotas, né? Mas sempre os empates que a gente deixava de vencer. Mas enfim, primeiro tempo o Santos até joga melhor do que a gente, né? Deu para perceber aí que eles tiveram as melhores chances. E dá para ver que o time tá meio nervoso, tanto que eu dou um carrinho nada a ver aí com o Kovacs, né? O juiz não deu amarelo, não sei como, porque obviamente era para amarelo. No final do primeiro tempo a gente tem a nossa melhor chance até então com o Kovacs, né? Ele tenta um chute desequilibrado aí sem ângulo, a bola vai para fora. E aí foi tão ruim o primeiro tempo que eu resolvo fazer algumas alterações já, não só de jogadores, mas também na formação. Acabo invertendo aí o meia direito com o meia esquerdo, coloco o César, coloco o Baranios. E aí, na primeira jogada, eles já participam, né? O César aciona muito bem o Baranios ali pela direita. Ele tenta o chute, o goleiro defende. Na jogada seguinte, de novo o César se apresenta muito bem pelo meio, aciona o Robles, que vai para o Kovacs. O Kovacs tem uma boa paciência de esperar o Robles. Depois eu tento uma bola no meio ali que acaba não dando certo. E aí volta a pressão do Santos, né? O Nuno faz 2 defesaças ali, evitando o primeiro gol dos caras. Depois, no escanteio, quase um gol contra do Duílio. Mais um milagre do Nuno aí pra gente. E acaba no 0-0, cara. Então, novamente, falando do contexto do campeonato, do contexto de pontuação, depois dos 3 jogos que a gente ganhou 9 pontos, agora a gente faz 2 pontos, né? E com 2 jogos dentro de casa, então não foi uma sequência boa. A gente pega o Remo, se eu não me engano, é o último colocado do campeonato, né? Eles estão bem mal, e um jogo bem chuvoso, né? E para ajudar, a gente toma 1-0 num gol de escanteio. Fazia um certo tempo que a gente não tomava um gol de cabeça, né? Normalmente a gente toma bastante. E, de novo, uma atuação bem ruim do nosso time no primeiro tempo. Aos 44 minutos, que a gente tem uma jogada mais diferenciada aí, muito mérito do Kovacs e do Bor, que fez a tabela. Mas até esse momento a gente estava jogando muito mal, cara. Tanto que foi uma sorte a gente fazer esse gol no final do primeiro tempo, porque levando em consideração o que a gente estava jogando até então e o gramado molhado, né, essa chuva, né, influencia bastante na forma de jogar, mas para quem joga sabe que tem uma certa diferença aí. No segundo tempo a gente volta com uma boa chance, uma boa jogada, né, o Kovacs acaba tirando demais do goleiro, a bola vai na trave. Aos 67, de novo, o Jones encontra o Kovacs dentro da área, ele domina muito para frente, o goleiro sai e tira a bola. Aos 71 minutos, é o Alexandro que encontra o Kovacs, e por mais que ele perdeu os últimos 2 gols, ele é matador, ele é nosso capitão, ele é nosso ídolo, tá aí para isso. Então coloca a gente na frente. Um lindo passe do Alexandro, né? E o Kovacs também ganha ali na força do zagueiro. Então tranquiliza um pouco mais o jogo. A gente tem até a chance do terceiro gol. O coreano não pega bem na cabeçada ali, a bola vai para fora. Mas a gente faz a nossa obrigação, né? Que é ganhar do time que é o último colocado. A gente volta a vencer e até vou dar uma olhada aí na classificação, né? A gente tá bem, tá aí pelo menos na disputa da UEFA Europa League. Cara, e é meio confuso essa competição, porque é uma competição só. Só que quem tá no azul clarinho aí acaba disputando uma pré, e se for bem na pré, vai para a competição principal, e se não for bem, acaba disputando meio que a Sul-Americana. É meio difícil de entender, mas como a gente nem se classificou ainda para isso, não é tão importante. Então vamos seguir aí. Um jogo dentro de casa contra o Grêmio. O Grêmio também, que é um adversário de certa forma histórico pra gente, porque a gente já enfrentou na Série B, já levamos um cacete para eles na Série B. Então,
é um jogo em casa. Faz tempo que a gente não ganha em casa, né? Até porque a nossa última vitória foi fora e a gente veio de uma sequência aí sem vitórias. E, cara, já quero adiantar que a gente jogou extremamente mal esse jogo, muito inconstante o IP roxo. Eu acho que já dá para ter essa noção antes da temporada acabar. A gente vai variando aí de jogos bem jogados, jogos mal jogados. A gente criou certas chances no primeiro tempo, mas nenhuma delas assim concretas de fazer o gol. O Grêmio, pelo contrário, estava bem seguro no jogo, sempre chegando com tranquilidade, sempre. E a gente meio perdido, né? Aos 42 minutos, o Duírio quase entrega uma bola aí, o Nuno acaba nos salvando. E volta o segundo tempo mais ou menos da mesma forma, né? E aí eu meio irritado, faço uma besteira de fazer uma falta ali, nada a ver. Não quero dar spoiler, mas já é meio natural saber o que vai acontecer disso, né? O lateral deles cobra uma falta maravilhosa, cara. Sem chance pro Nuno. Já aconteceu isso outras vezes, né? De jogo difícil assim, eu fazer uma falta e os caras irem lá e concluírem no gol. E aí o jogo já estava difícil, ficou ainda mais difícil, né? Logo depois do gol deles, ainda a gente tem uma boa chance com o Kovacs, o goleiro defende, na volta bate em não sei quem. E aí depois, numa falta, e de novo, esse filho da puta de Bustos, olha o gol que esse cara faz, tá ligado? Então acho que esse jogo contra o Grêmio era um jogo que é meio aquele jogo que a máquina quer que você perca, cara, sem drama, sem choro, mas estava aparecendo isso. Ainda o Kovacs vai tentando aquela jogada característica dele, né, de cortar e bater, mas, cara, pelo visto não ia acontecer nada. Depois é o Baranes que tem uma chance. Ainda aos 78 minutos, né, depois de algumas alterações que eu fiz, o Júlio César encontra o Kovacs, e aí, de tanta tentativa fazendo a mesma coisa, ele acaba diminuindo o placar, um 2-1. Eu ainda acho que a gente podia ameaçar uma reação aí, pelo menos do empate, mas sinceramente, cara, por mais que a gente tente essas jogadas aí, a gente passou longe de empatar esse jogo, né? Foi uma derrota merecida, então vou até parar de ficar fazendo o nosso histórico de pontos aí, porque tá ficando bem frustrante. Então acho que é aceitar que a nossa briga mesmo vai ficar entre os seis, né? Tá bem, ainda mais na nossa primeira temporada na série. E aí, para o jogo contra o Náutico, eu até faço algumas alterações, né? Coloco o Baranios, sendo justo com ele, estava merecendo essa oportunidade. A gente tem uma chance logo no começo do jogo, o Kovacs acaba colocando muita força na bola e a bola vai para fora. Depois, mais uma chance, o Kovacs encontra o Bor, e aí o Bor chuta em cima do goleiro, né? Meio natural isso também da parte dele. Mas a gente tá bem no jogo, né? Dá pra ver que a gente tá criando. O Náutico, mais uma vez, um rival histórico nosso aí. E a gente sofre um pênalti bem duvidoso. E o Kovacs vai lá e coloca a gente na frente, né? Como eu tava falando, o Náutico é um time que já criou muito problema pra gente, cara. Não ironicamente aí. Tanto que foi o time que foi o atual campeão da Série B nessa temporada aí, né? Não me lembro ao certo em que posição eles estão, mas a gente tá melhor do que eles. E aí já no segundo tempo, aos 78 minutos, o time, né, caiu bem de rendimento nesse segundo tempo. É o Náutico que vem tentando. Depois tem uma falta aí, ó. Esse gol a gente já tomou bastante também desses cruzamentinhos dentro da área de uma falta frontal. O Náutico segue na pressão. Eu já estava começando a ficar muito preocupado. O Nuno vai colecionando milagres aí e felizmente a gente consegue, cara. Conseguimos a vitória 1-0 aí, importante para essa reta final. Nessa hora já o rendimento não é tão importante assim, o que importa é a pontuação. E aí a gente pega o Vasco dentro de casa, né? Falei que eu não ia ficar falando do histórico, porque senão vai ficar feio, mas pelo amor de Deus, jogando dentro de casa a gente não tá tendo boas partidas. O jogo começa com a gente bem, né? Deu para ver que a gente tá criando as oportunidades, tá faltando o famoso último passe ou o último chute certo. Aos 21 minutos, o Kovacs de novo dá um bom drible no zagueiro, mas chuta com o arco para fora aí, a bola vai se distanciando do gol. E é bom relembrar que o Vasco, se eu não me engano, nessa parte da temporada é o segundo colocado, né? Olha essa bola que o goleiro espalma para dentro, bate na trave. Eu já não quero dar spoiler, mas né, dá para ter uma noção mais ou menos de como vai ser o jogo. Aos 38 minutos, eles têm a primeira chance deles, né? O Vasco não criou muito nesse primeiro tempo. E aí, já no segundo tempo, uma chance que o Kovacs, o zagueiro, vem, trava na hora certa. Aos 43 é a chance do Vasco, né? A vez do Vasco de chutar, não faz a defesa. Aos 57, de novo, a gente com o Alexandro. A intenção até foi boa, cara. O zagueiro foi muito bem do Vasco aí. Aos 61 minutos, o Allan Kardec
ameaça uma saída de bola, eu burro, vou e dou um carrinho. Assim, por mais que ele ia sair sozinho, cara, não sei se teve essa justificativa, né? Uma expulsão bem dada. Mas mesmo assim, a gente tá em cima, tá tentando fazer o gol. E aí, ó, eu tava nervoso demais, cara. Ó, mais um carrinho, né? Me perdi no personagem. Nessa hora eu já nem sei o que eu tava pensando, né? Essas alterações provavelmente foi pensando no cansaço dos jogadores. E aí, aos 76 minutos, o Carlos Eduardo rouba a bola do Conca, encontra o Malme. E o Malme, né, que eu falei que fazia muito tempo que não faz um gol, mesmo assim, mesmo velho, mesmo não jogando bem, né? Ele ainda segue sendo o Malme, cara. O cara tem muita estrela, o cara sempre faz gols decisivos. E foi dele o gol que colocou a gente na frente desse jogo. Um gol super importante, né? Ainda meio que definindo pelo menos a nossa posição aí dentro da tabela. Então, sendo heróico e perroxo aí dentro de casa contra o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, uma vitória com um a menos, né? Merecida de certa forma, cara. A gente criou para isso. E aí, cara, olha que notícia triste. Para último jogo contra o campeão, São Paulo, o Notário, que não teve muitos jogos, mas foi nosso goleiro reserva, sempre representou quando precisamos dele, vai se aposentar. Assim, por mais que tenha até uma certa chance da gente perder a posição que a gente tá, achei justo colocar ele para jogar, né, cara? O último jogo aí, 37 anos. Tem que ter gratidão aí pelos funcionários do clube. Aí, vendo a tabela, deu para ver que eu meti o louco ali do Vasco, né? O Vasco não era o segundo colocado, mas estava em quarto, tá tudo bem. E, pelo visto, o São Paulo confirmou esse título faz um certo tempo aí, né? Então, talvez não seja nem o jogo da comemoração, né? Já deve estar todo mundo bêbado de férias. Mas vamos lá, né? É importante pra gente. A gente tem uma posição para manter aí. E, cara, jogando contra um time forte assim, né? A gente quer mostrar o nosso futebol. A gente tem até uma boa chance com o Jones, né? A primeira do jogo. A bola fica em cima da linha, eles tiram. Depois o Jones de novo, saindo pela esquerda ali, não tinha ninguém acompanhando ele. O São Paulo, no final do primeiro tempo, tem uma chance aí que o Notário faz uma linda defesa. E aí, no final do primeiro tempo, mais uma chance. Eu tinha certeza que essa bola ia entrar, cara. É aquela bola do Bomba Pet que sempre entra. O goleiro faz a defesa. Eu acho que o Kovacs não tá jogando esse jogo por ele estar suspenso, né? Esse negócio de ficar dando carrinho toda hora e não sei o que. Acabou tirando o nosso capitão do último jogo. Mas nós temos o Malme, né? Então não tem muito problema para isso. Mas, cara, segundo tempo já foi bem, uma rotação bem mais baixa, né? Natural. E a gente acaba tomando um gol bem cruel aí, né, cara? A bola ia para fora, bate no peito do zagueiro, sobra pro cara. No final, ainda o Notário faz uma boa defesa aí, né? Acho que valeu a pena, por mais que a gente perdeu, valeu a pena. Bom jogo. Então tá aí, cara, final de temporada. Uma boa temporada, né? Ainda mais que a gente acabou de subir. Ficamos em quinto, tudo certo. Vamos aí para pré-Libertadores. Na próxima temporada dá para explicar melhor como funciona isso. E nada mais justo aí também de ver as informações das equipes, né? Os números dos nossos jogadores. Kovacs mais uma vez sendo artilheiro, dessa vez os gols mais concentrados nele, né? Então é algo que a gente tem que mudar para a próxima temporada. Também dando uma olhada no ranking aí, né? Só de protocolo. E já tem transferência já, porque aqui no Mobapet a transferência é no final da temporada e não no começo da outra. Então, para fechar tranquilo aí, fechar certinho a temporada, vou mostrar já as contratações para a próxima. E, cara, a gente tem que ir atrás de um lateral direito, infelizmente. Nossos laterais cansam demais, tem que ficar revezando ali, então a gente precisa de um cara para melhorar isso e também contratar um goleiro, né? Então, na nossa regra que a gente segue desde da primeira temporada, as duas contratações que a gente podia fazer vão ser essas. Felizmente também não chegou nenhuma proposta para os nossos jogadores, então é isso, marcha e até a próxima temporada, pô.